Olá a todos. Eu gostaria de agradecer a quem contribui com este canal. Muito obrigado pela contribuição. É muito importante para que eu continue fazendo esses vídeos, né? Me motivando a continuar fazendo as pesquisas e evoluindo cada vez mais. Eu espero poder viver o suficiente para ver o Rio Grande do Sul livre das enchentes. As enchentes têm solução total, tá? Então essas grandes enchentes no Rio Grande do Sul, elas podem ser extintas, basta construir um canal. Só que esse canal, ele é muito grande. É um canal de cerca de 1 km a 1,5 km de largura. É um canal realmente muito grande. Uma pergunta muito importante é a seguinte: se são os moles que estão causando as enchentes, inclusive no Guaíba, por que o Guaíba inunda primeiro e só depois é que a Lagoa dos Patos, lá em Pelotas e Rio Grande, é que inundam? Se são os moles que estão causando as inundações em Porto Alegre, não seria correto, então, primeiro inundar Pelotas e Rio Grande para só depois inundar Porto Alegre? Porque Porto Alegre está a montante de Rio Grande. Não seria correto? Veja bem, a gente não deve pensar apenas em níveis de água. Nós também temos que pensar em volume de água. Não é apenas em níveis, mas também em massa, em inércia. Então, a hidrologia, ela é muito complexa. Ela tem fenômenos de inércia, de massa, de volume, de temperatura, de densidade da água. Existem muitas questões. Não é tão simples assim. Não se trata apenas de nível de água. Para você ter uma ideia, a Lagoa dos Patos se elevando meio metro, tá? O volume de água para elevar a Lagoa dos Patos meio metro causa 10 metros de elevação no Guaíba. Então, se nós tivermos meio metro de elevação na Lagoa dos Patos, nós pegamos esse volume de água necessário para elevar a Lagoa dos Patos meio metro e jogamos no Guaíba. Nós teremos quanto? Teremos 10 metros de elevação no Guaíba. Então, por isso que o Guaíba inunda primeiro para depois inundar a Lagoa dos Patos. Porque a massa de água da Lagoa dos Patos é muito maior. Então, isso causa um represamento por massa de água. A massa de água da Lagoa dos Patos não permite que o Guaíba desague. A massa de água da Lagoa dos Patos é tão grande que causa um represamento no Guaíba. Entende? Então, veja, Porto Alegre nunca vai inundar enquanto a Lagoa dos Patos está no seu nível de água natural, que é aquele nível que permite a intrusão salina. A intrusão salina, que é da água do mar que passa pelo Canal da Barra e entra na Lagoa dos Patos, a intrusão salina só ocorre quando a Lagoa dos Patos está no seu nível normal. Aí ocorre a intrusão salina. E enquanto a Lagoa dos Patos está nesse nível, pode chover à vontade que Porto Alegre não vai inundar. Porto Alegre só vai inundar quando a Lagoa dos Patos se elevar um pouco. Esse pouco é cerca de meio metro. É cerca de 1 metro. Não é grande coisa. 1 metro de elevação na Lagoa dos Patos já representa 20 metros de elevação no Guaíba, se nós considerarmos apenas o volume de água. Olha só.
Segundo o Google, a área da Lagoa dos Patos, ou Laguna dos Patos, é de 10.000 quilômetros quadrados. E a área do Guaíba é de 496 quilômetros quadrados. Se nós tivermos uma elevação de 0,5 metro na Lagoa dos Patos, nós teremos um volume dessa elevação de 0,5 metro, são 5 quilômetros cúbicos, ou seja, um quadrado de 5 quilômetros, uma caixa d'água de 5 quilômetros cúbicos cheia de água. E isso é o volume necessário para elevar 0,5 metro na Lagoa dos Patos. O Guaíba, se nós pegarmos esses mesmos 5 quilômetros cúbicos e despejarmos no Guaíba, nós teremos uma elevação de 10 metros, tá? Que é o mesmo resultado de 10.000 dividido por 496. Vamos ver, 10.000 dividido por 496, vai dar 20, né? Isso, 20. Tá? Por que aqui deu 10? Porque aqui não é 1 metro, não é 1, é meio. Meio metro eleva 10 metros. 1 metro eleva 20 metros, que é 10.000 dividido por 496, é 20. Né? Então, para você ver, 1 metro de elevação na Lagoa dos Patos tem um volume suficiente para elevar 20 metros o Guaíba. Então, nós temos que pensar não apenas em níveis de água, mas também em volume, em massa, tá? Porque a natureza, ela desenhou, ela escavou esse complexo hídrico para trabalhar na normalidade, para trabalhar na sua normalidade. Não existiam enchentes. Enchentes é algo antinatural, é algo que foi construído pelo homem. O próprio homem construiu as enchentes no Rio Grande do Sul, com a construção dos moles. Então, na foz natural que o Rio Grande do Sul tinha, a Lagoa dos Patos, ela sempre se mantinha no seu nível natural, ela não se elevava, então podia chover à vontade, que o Guaíba nunca se elevava. Mas agora, qualquer elevação que a Lagoa dos Patos causa, como a Lagoa dos Patos é extremamente grande, qualquer pequena elevação na Lagoa dos Patos causa um gigantesco represamento nos afluentes, não por questão de nível de água, mas por questão de massa de água. Entende? 0,5 metro de elevação no Guaíba, na Lagoa dos Patos, 0,5 metro de elevação na Lagoa dos Patos tem volume suficiente para causar 10 metros de elevação no Guaíba. E quantos metros no Jacuí? Muito mais. E quantos metros no Taquari? Muito mais ainda. Entende? Então, por isso que as enchentes são maiores no Vale do Taquari, são 30 metros, né? Mais ou menos. E no Guaíba são 5 metros. E na Lagoa dos Patos são, não sei dizer, eu acho que é 1 metro e pouco. Então, por quê? Porque um conjunto de fatores, né? A Lagoa dos Patos ela é maior, então ela demora mais para encher, ela absorve mais água, tá? Por isso também que o Guaíba inunda primeiro, porque o Guaíba é menor, tem menos capacidade de acumular água. Outro motivo é porque a afluência vem de cima, vem de montante e não de jusante. Ela vem de cima. Então, por isso que inunda primeiro o interior, Taquari, né? E depois que inunda Porto Alegre, e só por último que inunda Rio Grande. Todos esses fatores em conjunto. A afluência que vem de cima, os corpos hídricos que em cima são menores e essa questão da massa. Tá? Corpos hídricos com mais massa, eles represam os corpos hídricos com menor massa a montante. Tá? Porque
os afluentes precisam vencer essa grande massa de água inerte. A Lagoa dos Patos, ela se torna uma gigantesca massa de água sem direção. Então, qualquer mínima elevação da Lagoa dos Patos já causa grandes transtornos nos afluentes, tá? Então, são fenômenos complexos. Não é apenas a gente não deve observar apenas o nível da água. Nós devemos observar outras questões: a massa, densidade, temperatura. A temperatura não influencia tanto no caso do Rio Grande do Sul. Mas existe uma série de outras questões, de outras características, de outras condições hidrológicas. Massa, temperatura, a inércia que está ligada com a massa, o volume, os níveis. Tem um monte de condições que tem que ser consideradas, e não apenas o nível da água, tá? Porque se Porto Alegre está inundando primeiro, então não são os moles. Sim, são os moles. Mas como a Lagoa dos Patos é maior, o que inunda primeiro é a montante e não a jusante, né? Então é isso. Inunda primeiro o interior por causa da diferença de massa entre os corpos hídricos, também por causa da diferença de tamanho, de capacidade volumétrica, né, de absorver água, de receber água, e também porque a afluência vem de montante, não de jusante. O represamento está a jusante, mas a afluência vem de montante. Se não ficou claro, pergunta aqui embaixo, né? Pergunta o que não ficou muito claro, porque daí, quem sabe, eu consiga melhorar os meus argumentos. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!